Fala galera, beleza? Vamos falar hoje de abridores de mão, que não é esse, lógico, né? Senão isso aqui seria um abridor de Itu. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Fábio, criador da UD da Academia da Madeira. E olha só, vou falar um pouco hoje e mostrar como faz, caso você não saiba, tá? Esses abridores de mão, que foi o que tudo começou, como tudo começou pra mim. Tem um vídeo muito antigo no meu YouTube ensinando a fazer esse abridor, mas inclusive eu era assim uma múmia parada no vídeo, então quero refazer, até porque muita gente me pergunta sobre o parafuso e tal. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui. Qual é o meu grande intuito, tá? Mostrar como que eu fazia e como que você consegue ir aprimorando isso, né? A gente hoje em dia tem um processo de fabricação por causa do volume muito grande. A gente vende muitos desses, então vocês estão vendo aqui que tem vários, né, já. Eu vou explicar tudo para vocês detalhado, tá? Mas no começo eu não sabia muita coisa, então como sempre eu digo, o intuito dos meus vídeos é sempre ajudar aí quem talvez esteja passando pelo que eu passei, porque eu tava muito, né, devendo muita grana e eu só tinha um arco de serra e uma parafusadeira e foi com esses abridorzinhos que tudo começou pra mim. Então vamos detalhar essa bagaça aqui e eu espero ajudar vocês. Se eu te ajudei, deixa no comentário, tá? Por favor. Se eu não te ajudei também, pode deixar, não tem problema. E compartilha esse vídeo aí com uma galera que às vezes pode ser beneficiado, né? A gente precisa se ajudar para o mundo evoluir, para a nossa marcenaria crescer. Então, galera, é desse jeito, tá? Então já agradeço aqui. Vamos chegar mais perto que eu vou detalhar, mostrar um monte de abridor aqui que eu já fiz para vocês e botar as minhas considerações e a gente vai fazendo outro durante aqui a bancada, tá bom? Vambora! Então, galera, aqui, por exemplo, eu tenho alguns modelos, tá? Que eu já fiz há muito tempo atrás. E esse aqui, por exemplo, com prego, foi um dos primeiros. Você vê que eu não tinha noção aqui da colagem, eu fiz uma colagem, tá tudo com cola vazada, eu não sabia ainda que tinha que limpar, né? Quando a gente faz uma colagem com paninho úmido, o prego tá até meio solto aqui. Então tudo na vida, né, galera, é evolução, tá? Então esse aqui tem bastante tempo, quando eu comecei isso, depois lá que eu tava devendo muita grana, a brincar com essas coisas, vamos dizer, e depois, futuramente, virou negócio, né? Então, aqui, por exemplo, ó, tem um também, que eu coloquei a logo aqui, foi logo que eu criei a logo da UD, né? E eu coloquei ela pintada, tá? Com stencil. Vocês sabem o que é stencil? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. São esses adesivos, né? Que a gente tira um pedaço, tá? Aqui, ó, é um adesivo. A gente tira um pedaço e usa isso como máscara, tá? Foi exatamente o que eu fiz aqui. Tem até um curso meu que eu ensino técnicas de personalização. Uma das técnicas é essa, tá? Vou pedir para deixar o link aí embaixo, caso alguém queira dar uma olhada, tá bom? Esse curso é bem baratinho. E eu te ensino 3 técnicas de transferência, assim, de como personalizar, tá? Porque é isso, eu não tinha maquinário, eu não tinha uma máquina laser igual eu faço hoje em dia, tá? Mas eu tive que dar meu jeito. Então isso aqui, ó, é madeira que eu achei em caçamba de lixo, né, de entulho. Eu fiz muito isso, de entrar em caçamba de entulho, até hoje, porque eu gosto, mas... E pegava peças assim, ó, tá? Isso aqui, por exemplo, ó, uma peça dessa, eu peguei aqui no meu condomínio, numa caçamba de entulho, justamente para mostrar para vocês, tá? E uma peça dessa pode virar um abridor. Pode virar vários, né? Se você pegar aqui mais ou menos desse tamanho, olha quantos abridores dão aqui, tá? E a gente consegue vender e fazer uma grana. Na época que eu comecei a fazer esses, eu vendia a R$8, tá? E assim eu fui construindo, galera. Fui crescendo, aí depois eu passei ele para R$10, depois para R$15, tá? E aí a gente foi ganhando, lógico. Aí, poxa, veio toda a história da UD, que já contei aí em outros vídeos e tal, até a gente ter uma CNC laser e tal, mas tudo partiu disso aqui, tá? Então, personalizado, nesse caso aqui, com o stencil, né? Com pintura, tá? Então dá pra você fazer, pegar uma ripa dessa e fazer um abridor desse, tá? Sem, inclusive, pagar pela madeira. Aqui já tem um outro modelo, ó. Aqui já foi quando eu tinha uma CNC Router. Esse aqui foi feito na laser, só que esse aqui eu, tipo, aluguei uma laser de uma pessoa, entendeu? Tinha uma empresa, um cara que tinha laser na época, eu não tinha, e a encomenda, esse aqui eu fiz 100 unidades, tá, dele,
para essa Speak Easy, que é uma empresa americana, inclusive, mas o pedido foi aqui pro Brasil, mas enfim. E eles queriam gravado. Aí eu fui atrás. Então é outra dica aí, tem que ir atrás de quem tem maquinário e faz, né, tipo, paga a hora. Então eu fiz 100 unidades dessas, sendo que esses daqui eu cortei e lixei ele todo na mão. Um por um dos 100. Isso aqui é IP, é duro pra caramba. Quase me lasquei, né? Mas cortei na cegueta e lixei tudo à mão, porque eu também não tinha lixadeira, tá? E a única coisa que eu fiz foi pagar para gravar isso aqui com o cara lá. Então combinei com ele, ele falou, vai dar em torno aí de 1 hora, não me lembro mais. Isso tem 5, 6 anos, tá, galera? E aí eu paguei ele e fiz o abridor, entreguei para o cliente depois, recebi e tudo mais, entendeu? Então eu quero aqui alertar vocês que dá para começar aí com muito pouco e é super fácil de fazer. Então nesse caso aqui, por exemplo, vamos dizer que eu peguei essa madeira, né, e vou fazer o abridor dela aqui, tá? Então a primeira coisa é você lixar. Então para tirar as marcas, né? Então você vai lixar com uma lixa 120, 220, 320, que é uma sequência que eu gosto pra caramba, tá? Vamos fazer um aqui assim, ó, só pra eu ir exemplificando, porque daí eu vou falar disso aqui também, de como eu faço hoje em dia, ó. Hoje em dia eu já faço em série, que dá pra você fazer aqui também. Então deixa eu dar uma lixada aqui numa parte e a gente vai montando junto. Ó, dei uma lixada com a 120, tá? E aí aqui você tem que tirar as marcas. Você pode usar, por exemplo, uma 100, uma 80 também, que ajuda. Porque hoje em dia eu uso dessas e não tenho abaixo de 120, tá? E na máquina vai muito mais rápido, é claro, mas eu fazia tudo na mão, igual eu tô fazendo aqui, tá? Então, você vai lixar até tirar essas marcas se você quiser, tá? Porque fica até um produto legal com as marcas também, não fica feio, mas é gosto pessoal. Se você quiser isso, você vai lixar com a 100 ou a 120 até tirar essas marcas todas. Aí eu gosto de lixar também com uma 220 e uma 320, tá? Aí fica a seu critério, a seu gosto aí. Dá uma quebrada nos cantos, lixa aqui, tá? Nos cantinhos e assim vai. Beleza. Lixou tudo. Uma dica que eu sempre dou é passar um pano úmido, tá? Quando você passa um pano úmido, você tem mais noção se ela ainda tá muito marcada, se ela não tá, se você precisa lixar mais, tá? Então não precisa ser um pano encharcado não, mas úmido. Aí você vai esperar ela secar de novo para voltar a lixar, porque senão a lixa vai ficar toda cheia, toda grudenta, tá? Então aqui tem que esperar secar para daí lixar de novo, beleza. 3 horas depois. Então, depois que você lixou, deixou no grau do jeito que você quer, tá? Com marcas ou sem marcas. Você vê que nesse modelo aqui, por exemplo, eu deixei algumas marcas laterais. Aqui eu dei uma lixada maior, entendeu? Então isso é meio que gosto pessoal, inclusive, tá? Um tamanho que eu gosto, tá? É em torno aí de 8 centímetros aqui, tá? 8, que é na verdade esse modelo meu, ó, ele tem 8 por 4, tá? Aqui essa madeira, como eu catei na caçamba, ela não tem 4, então eu vou fazer com a espessura dela mesmo, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer ele com 8 também, deixa eu ver, 8 centímetros, tá? E aqui ele vai ficar com 3,5. Sendo que essa aqui, ela tem 1.2, 1.3 ali de espessura, tá? Essas que eu hoje padronizei para os meus da Wood, tem 2 de espessura, tá? Eu acho mais bonito com 2 de espessura do que essa aqui. Mas, vamos dizer que eu tô falando isso, daquela época que eu comecei fazendo esses catando em caçamba, entendeu? Então você não precisa se grilar de achar a madeira certa, do jeito certo, você vai se virar, você vai fazer. Tá? Então aqui ele vai ficar bonitinho também, não vai ficar feio por ele ser menos espesso, mas de boa, tá? E aí aqui você vai fazer o corte. Uma dica, tá? Que é essa produção em série que eu faço hoje em dia. Lógico que aqui é isso, tá gravado na minha CNC Laser, tá, galera? Mas vamos dizer que eu vou fazer essa ripa inteira aqui de abridor. Eu posso vir já fazer todas as marcações, né? Lixar ela toda primeiro, tá? Fazer todas as marcações.
E aí, se eu for usar a técnica, por exemplo, de stencil para fazer a pintura, você já coloca todo o stencil em todos eles, pinta tudo de uma vez. Depois você corta, fica mais fácil, agiliza o seu processo, entendeu? Enfim, voltando para aquela época, então eu marcava, ia lá e cortava a peça, tá? Eu fazia depois a pintura. A dica que eu tô dando aqui já é porque hoje em dia, sei lá, eu acho que a gente deve ter feito mais de 15 mil abridores desse, na real mesmo. Eu preciso puxar no meu sistema de nota fiscal lá, para ver quantos já foram vendidos, consequentemente fabricados, tá? Enfim, então na época eu pegava, lixava ela toda, marcava e fazia o corte aqui com a minha cegueta. Com a ceguetinha, ó, que é essa mesmo modelo. Lógico que a serra aqui é mais nova, mas com esse modelo, vai lá e faz o corte. Pronto, ó, corte feito, tá? Uma coisa que ajuda bastante, se você quiser, vai fazer vários em série, é prender a sua peça na bancada, tá? Com um sargento. Esse tipo de sargento aqui, ó, é super fácil de achar, ele não é um sargento caro. Você vai lá e prende a sua peça na bancada, porque daí você não fica brigando com ela e se concentra só no corte, tá? É lógico, galera, dá pra cortar no serrote. O grande lance é que eu vi que pra coisas mais delicadas, tá? Acaba que o arco de serra, ele destrói menos a fibra da madeira, tá? Então, eu acho que para esse tipo de coisa é mais fácil, tá bom? Então, com a peça cortada, beleza. Vamos seguir. Agora aqui, lógico, tem que lixar também, lixar essa parte toda, tá? Vamos embora. Outra dica maneira é o que eu estou fazendo aqui. Você bota a lixa na sua bancada e movimenta a peça, porque às vezes, dependendo do tamanho da peça, é mais difícil de você fazer assim. Também dá, claro, mas assim você vai tirando os cantinhos, vai lixando, isso facilita a nossa vida também, tá? Inclusive, na época que eu lixava na mão, tá? E sem máquina, né? Porque hoje em dia eu uso a rota orbital. Eu pegava uma lixa de folha, que eu não tenho mais hoje em dia, eu só tenho dessas, mas a lixa de folha, né? E pregava ela na bancada ou num pedaço de vidro, num pedaço de granito, alguma coisa lisa, tá? E aí eu já deixava as 3 lixas, por exemplo, a 100, a 120, a 220 e a 320. Então eu vinha com o abridor, passava aqui, né? Tá o quadradão da 100 aqui. Depois eu passava na outra. Depois eu passava na outra, entendeu? Isso me trazia uma produtividade também. Lógico que os primeirões eu fiz um a um, aí essas coisas todas eu fui desenvolvendo com o tempo, entendeu? Para me agilizar no processo. Bom, aqui eu não vou tirar todas as marcas não, tá? Aí a gente precisa colocar o parafuso, certo? Ó, esse aqui, por exemplo, é um modelinho de compensado, inclusive. Tá todo judiado, coitado. Tá? Muitos anos também que eu fiz, mas, enfim, dá para fazer de qualquer tipo de material, né? Esse aqui eu peguei em lixo, mas eu acredito que seja um IP. Aqui foi IP, mas esse IP aqui eu já comprei, tá? Na época. E, enfim, parafuso, sim. Esses daqui, ó, eu usei durante um tempo, só que eles enferrujam bastante. Então com o tempo não fica legal, tá? Hoje em dia eu uso esse tipo de parafuso aqui, que é chamado parafuso flangeado, tá? Flangeado. E aí o que acontece? Qual é o grande lance que você tem que ter em mente? O tamanho do parafuso, porque você não pode transpassar, tá? E aí vai depender da espessura da sua madeira, você vai ter que calcular isso, porque ele tem que ficar em torno de 8 milímetros para cima, tá? Para fora, né? Para pegar na tampinha. Então, aqui, ó, se eu colocar tipo 8, esse parafuso aqui não vai dar para minha madeira, para essa aqui que eu catei na caçamba de lixo, tá? Porque hoje em dia eu tenho esses porque é para essa madeira que a gente já faz em série, é madeira comprada, tudo, né, hoje em dia, tá? Então, aqui, nela de 2, dá certinho, tá? Ele fica para fora aí 8 milímetros e ele dá certinho. Então, você vai ter que ver a medida do seu parafuso
conforme a madeira que você for usar. Porque aqui, se eu colocar ele para não transpassar, ele vai ficar muito para fora, tá? Ele vai ficar aqui, ó, com 1 centímetro e 1 para cima. Aí não fica legal na hora de abrir a tampinha, não fica tão bom. O ideal é isso, é cerca de 8 milímetros de distância entre a madeira e o parafuso, certo? Tá? Então esse parafuso não dá nessa madeira. Um outro detalhe muito importante, galera, fazer o pré-furo, tá? Você vai pegar uma broca e vai fazer o furo. Eu uso normalmente, tá? Aqui uma distância, ó, de 1,5. Então aqui, ó, tá aqui 1,5, tá? 1,5, né? E aí você tira o centro dela, tá? Beleza. O que acontece se eu colocar direto esse parafuso aqui? Muito provavelmente essa madeira vai rachar, tá? Eu vou fazer aqui porque, como esse parafuso já não dá nela, tudo bem, eu vou fazer para mostrar, não sei se ela vai rachar, mas a grande probabilidade é que ela rache, tá? Ó, o que eu falei. Nem cheguei do outro lado, ele ainda tá bem para fora aqui, ó, e rachou, 1,5, tá? Você vê que ela rachou toda. Então, é muito importante você fazer o furo primeiro, tá? Isso vale para qualquer tipo de projeto, tá, galera? A única coisa que dá para furar direto é compensado. Se você for colocar um parafuso aqui nessa face, você pode colocar direto. Aqui não, porque ele vai abrir, tá? Então, o único tipo de material que a gente pode colocar direto é o compensado, tá? Nas madeiras maciças, sempre faz o pré-furo. Pega a sua broca, faz um furo quase que da espessura do seu parafuso, tá? Então você vai pegar uma broca e vai ver aqui, medir, né? Ver a espessura desse parafuso, pode ser um pouquinho menor a broca, faz o seu furo e depois coloca o parafuso, tá? Eu demorei, por incrível que pareça, a entender isso. Não sei se é uma dica muito básica, me digam aí nos comentários, mas eu, na minha época lá que eu comecei, eu sofri muito com isso. E eu não entendia por que as minhas madeiras rachavam, tá? Então o pré-furo é fundamental. E hoje, como é que eu faço? Então eu compro, tá? Esse tipo aqui de ripa, ela já vem aplanada, tá? Eu tenho desengroço, durante uma época eu cheguei a comprar madeira bruta, e aí eu desengrossava ela e tudo mais. Com o tempo e o volume das vendas, né, da Wood & Beer crescendo, eu fui percebendo que aquilo ali estava tomando muito tempo da oficina de um modo geral, tá? E o que me cobravam na região, que me cobram na região, tá? Me cobravam e me cobram até hoje, era muito mais válido do que eu usar o meu desengrosso. Porque a gente tem que levar em consideração também que o desengrosso tem, por exemplo, a afiação das facas dele, né? Das lâminas, tá? A troca, se uma lâmina, você, por um erro, colocou uma peça ali de madeira que tinha um preguinho no meio, pegou na lâmina, pô, você precisa de uma nova. Então, o desgaste da máquina em si, tá? Então, aqui na minha região, compensa eu já comprar ela desengrossada, já comprar ela, tá? Ela vem relativamente lisa, não é tão lisa como tá aqui já na imagem, mas, enfim, compramos a madeira assim, e aí chega aqui, a gente lixa ela toda, tá? Primeiro, assim, ela inteirona, aqui, como se fosse essa parte aqui. A gente lixa ela toda, tá? Daqui, vai para CNC laser, né? Então a gente coloca lá, faz a gravação. E aí por que tem essas marcas? Porque daí eu corto na serra de bancada e na meia esquadria. Então eu já tenho todas as marcações feitas, entendeu? Então aqui eu vou pegar e vou passar ela primeiro na serra de bancada para tirar esse filete aqui. Vou passar de novo na serra de bancada para separar esses dois, né? Esses dois abridores aqui, ó. Então eu vou passar aqui na serra de bancada. Depois eu vou passar no meio. Beleza, fiquei com 2 filetes. Depois eu vou na meia esquadria e corto eles assim, tá? Aí finaliza com uma lixa mais fina, uma 320, faz o furo, coloca o parafuso e a gente hidrata eles com óleo mineral 100% puro, tá? É o acabamento que eu uso nos meus abridores. Nesse tipo de abridor, você pode usar um verniz, você pode usar um stain, aí é da sua preferência, tá? A gente sempre usou, nesses 5, 6 anos aí, a gente sempre usou óleo mineral e é o que a gente faz até hoje, tá? Então aqui é um processo que já é mais automatizado. Agora, não impede que você pegue uma peça dessa também, compra na sua madeireira,
ela já assim, e você faz o stencil, né, que eu falei aí no começo do vídeo, faz o stencil inteiro já aqui, ó. Você gruda esse stencil inteiro, faz a pintura, primeiro você vai fazer a lixa, né? Lixa ela porque ela vem toda grossa, tipo aquela pecinha que eu lixei na bancada com vocês, cheio de marcas. Então lixa ela toda, aí limpa ela bem, aplica o seu stencil na parte toda, ou transferência com thinner, que eu ensino também nesse curso meu e em outros lugares e tal. Se você quiser usar também, você já pode fazer várias transferências aqui e já fazer todas as peças. Faz as marcações com lápis e aí você tem que levar em consideração como você vai cortar. Porque, por exemplo, aqui eu tenho um espaçamento nessas minhas marcações que são para os meus discos de serra, tá? Que é em torno de 3 milímetros aí. Agora, se você vai usar um arco de serra como eu serrei aqui na bancada junto com vocês, você tem que levar em consideração que a sua marcação não vai ser desse jeito, porque o arco de serra, né, ele é muito fininho. Se você for cortar na tico-tico também, você vai fazer a marcação para a sua serrinha da tico-tico, tá? E aqui dá super para fazer na tico-tico também. Vocês viram que eu fiz na mão, mas se você tiver tico-tico, faz no tico-tico. Se você tem serra de bancada, faz na serra de bancada. Entendeu? E assim vai. A gente precisa se adaptar às ferramentas que a gente tem no momento. Então tudo isso que eu tô falando aqui nesse vídeo para vocês é para te incentivar aí de como eu comecei só com arco de serra e fazendo tudo pintado. Porque eu fazia esse stencil e pintava com spray. É aquele abridorzinho que eu mostrei para vocês ali. Ele é pintado. Eu fiz vários assim, tá? Porque eu não tinha máquina CNC laser, eu não tinha serra de bancada, eu não tinha uma tico-tico. Eu tinha uma parafusadeira velha e o arco de serra. Eram essas duas coisas. E aí eu fui vendendo, fui melhorando, fui criando os outros produtos, vieram os abridores de parede, enfim. E divulgando, conversando, vendendo. E eu guardava cerca de 10% aí, tá? Do que eu ganhava com a venda dos produtos para ir comprando maquinário. E assim eu fui comprando maquinário, entendeu? Então hoje eu tenho muita coisa, mas não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. E eu tive que começar com o que eu tinha naquele momento. Então eu fazia o que era melhor, assim, o melhor que eu podia com o que eu tinha no momento, entendeu? Porque se a gente ficar esperando o momento ideal, a máquina ideal, a ferramenta ideal, a grande chance é que provavelmente isso não vai acontecer. Então coloquem a mão na massa, tá? Então é isso, depois que a gente corta tudo, finaliza com uma lixinha, botou o parafuso e tá pronto. E aí, galera, foco na divulgação, pelo amor de Deus. Vocês precisam mostrar para muita gente, vocês precisam entrar em contato, no caso desses aqui, com loja de cerveja, bar, restaurante, tá? E rede social. Esse é o segredo aí também. A rede social hoje é a parada que tem mais potência aí de vendas, tá? Disparado. Vocês analisem aí pelo Mercado Livre, que só tá crescendo. Acabou de divulgar hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que eles estão esperando só, inclusive, a certificação lá, a autorização da Anvisa, porque eles vão vender farmácias, vão vender remédios, tá? Pelo Mercado Livre. Então, isso é o poder do online. E a gente pode estar nessa onda. Você pode estar vendendo no Mercado Livre, você pode estar vendendo no seu site próprio, que a gente ensina, inclusive, na Academia da Madeira, como criar o seu site próprio. E outras dezenas de lugares, tá? Então, um produto desse te tira da inércia, faz você começar, sabe? Tipo, vamos, galera, vamos. Não adianta a gente ficar reclamando do Brasil, reclamando do mundo, se a gente não tiver atitude. E você vê que dá pra fazer determinadas peças com uma cegueta e uma parafusadeira. Manda bala. Beleza? Se vocês curtiram, deixa um comentário aí pra mim. Se não curtiu também, se eu tô viajando, pode deixar aí pra mim também. Manda pra quem você quiser, talvez pra aquele tio que tá lá jogado no sofá e que só reclama, de repente ajuda ele, né? Então compartilha essa bagaça, beleza, galera? Um grande abraço pra vocês, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, fui, tchau, cheers. Ui, que calor. Ai, esqueci, galera, voltei aqui. Se inscreve no canal também, porra, assina, como é que fala o negócio do sininho lá? Pô, por favor, bicho. Beleza, mó calor aqui que eu tô falando com vocês e tal. Valeu, um grande abraço. Agora eu vou mesmo. Tchau. Cheers.